Olá a todos, estamos de volta com o Simplesmente Brasileiro, o canal que vai fazer o nosso Brasil seguir em frente, porque é um canal feito pela gente, né, através da união e da mobilização do nosso povo, da nossa gente. E seguindo a nossa pauta de assuntos, sempre voltada para a questão política, pública, social, né? Hoje a gente vai falar sobre eleições, certo? Estão cogitando aí a realização de eleições municipais no final do ano. Eleições municipais, onde são eleitos 2 candidatos. 2 só. Vereador, prefeito, certo? Então estão cogitando a organização, né, dessa eleição para o final do ano. Que seria em outubro. Ora, isso é no mínimo absurdo, imbecil, certo? Não tem outro termo. O país na situação que está, na crise que está, gastando o que não pode, o que não tem, né? Enfim, a gente falar em realização de eleições, certo? Essa questão da pandemia, onde a gente não pode se aglomerar, onde a gente deve ficar em casa. Falar de eleição agora é uma coisa, no mínimo, ridícula, né? Idiota, imbecil, enfim, né? Não tem outro termo para definir essa situação, essa questão, ok? Mas então vamos lá. Mas vamos embasar mais isso, né? Porque não é só devido, né, ao coronavírus. Porque o coronavírus surgiu agora. Mas aqui a gente vai estar colocando o porquê. Porque senão amanhã depois pode dizer assim, mas acabou o coronavírus, então... Não. O que a gente não pode permitir é que aconteça o que acontece hoje. E o que é? O Brasil parar de 2 em 2 anos para que sejam realizadas eleições, ora municipais, ora estaduais e federais, certo? Por que não? Porque quando isso acontece, né, agora os municípios teriam eleições, que a gente sabe que não vai ter, porque a gente não quer que tenha. Os deputados e senadores reduziriam o trabalho deles, que agora é de extremíssima importância na situação que o país se encontra. Eles não podem arredar um segundo sequer o rabo da cadeira confortável, né, pelas quais nós pagamos para eles, certo? Então já tem lá todo o conforto, aguinha engarrafada, potável, bonitinha, enfim, ar-condicionado, né, aquela porra toda que muita gente nunca, né, não sabe o que é. Então, mais do que nunca, a gente precisa que eles se mantenham lá, que eles estejam lá trabalhando e em prol do nosso povo, da nossa gente, do nosso país, certo? E não parar suas atividades para irem até os municípios apoiarem, né, candidatos a vereadores e prefeitos, alegando que a sua base eleitoral ou coisa, né, coisa assim, certo? E então, da mesma forma que quando tem eleições federais e estaduais, os prefeitos e vereadores também não podem parar suas atividades nos municípios para quererem, né, para apoiarem, né, seus candidatos para essa esfera, certo? Ou seja, o país não pode parar de 2 em 2 anos para que haja essa troca de favores, né? Para que haja esse toma lá da cá, porque esse é o elo, é o primeiro elo que a gente tem que quebrar, né? Que é essa troca de favores entre estados e municípios, ok? Porque havendo uma eleição só, uma eleição unificada, cada um vai se preocupar, vai olhar o teu rabo e vai deixar, né, e só vai realmente onde, né, onde eles têm um serviço prestado, onde eles têm um reconhecimento, onde eles têm carisma, onde eles realmente merecem o voto daquele povo, daquela população, certo? Então esse é um ponto, né? Primeira questão da Covid, que não é tão importante assim, mas é uma questão real. E esse aqui começa, né, um dos primeiros pontos, né? Aliás,
o primeiro ponto dos mais importantes que a gente vai estar colocando. Então, essa troca de favor, que não pode ficar parando o país, né, de 2 em 2 anos para que um fique apoiando o outro, enchendo linguiça para o outro, e suas respectivas atividades municipais, estaduais, não parem prejudicando o andamento da política pública de cada esfera e, consequentemente, o benefício, né, de quem paga para isso, que somos nós, povo brasileiro, ok? Segundo ponto, questão financeira. Óbvio. Porra, caralho. Não é não? Pô, 2 eleições gasta-se X. Uma eleição só vai gastar Y. Ou seja, vai gastar menos. E quanto menos a gente gastar, a gente tem que. A torneira tem que se fechar sem pingar. Sabe? Você tem que ter essa consciência. A gente viu aí o ministro da Economia falar que os servidores públicos têm que, né, fazer o sacrifício de não ter... Isso é o mínimo, cara. Isso é o mínimo, porra. Sempre tiveram uma mordomia do caralho. Isso é o mínimo, ok? Então, questão financeira. Uma eleição só, a gente vai reduzir a despesa pro eleitoral e esse dinheiro vai poder também estar sendo investido, né, em benefício do povo, em prol de quem paga impostos para que esse dinheiro efetivamente venha a existir, certo? Questão financeira, então. Essa é a segunda. Terceira, nós temos o sistema eleitoral mais moderno do mundo. Mais moderno do mundo, melhor, the best. O melhor do mundo é o brasileiro. Nós não precisamos de 2 eleições. A gente não está na época do papelzinho mais, né? Não, acabou. Eu vi aí, desculpa, o ministro Barroso, que é um dos ministros mais queridos, né, pelo que tem a maior aprovação do povo, falar que é muito confuso. Nossa, se a gente fizer uma eleição unificar, são 7 votos, vai ser muito confuso. Ô ministro, com todo respeito, você está chamando o seu povo de burro, imbecil, idiota, ignorante, ou coisa do tipo? Porra, ministro, nós somos um povo culto, um povo inteligente, um povo que nós temos acesso à informação na palma, né, como dizem, na palma da nossa mão, nós temos o celular. E depois a gente pode, o pessoal que tem mais dificuldade, pode fazer a colinha, pode até estar sendo criado um aplicativo com a colinha virtual, coisa e tal, coisa do tipo. Nós não precisamos não é confuso. A gente tem todo o meio, todo o mecanismo, nós temos o sistema eleitoral mais moderno do mundo. E o que acontece? Hoje nós temos uma eleição, hoje nós votamos para 2, vereador, prefeito, e a outra, onde nós votamos para 5, deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente. Porra, quem já vota em 5, vota em mais 2. Cara, não tem essa. Você tá chamando o seu povo, nós somos burros. Cara, desculpa, mas essa aí pegou mal pra caceta, ministro, ok? Desculpa. Mas vamos lá. Esse seria, né, o terceiro ponto. E o último, tão importante quanto para a gente estar finalizando. A questão da responsabilização e punição dos atuais prefeitos que estão exercendo o cargo nesse período do coronavírus. Por quê? Porque Ministério Público, Polícia Federal, todo mundo que efetivamente, né, faz se cumprir a lei, a Constituição, né, a nossa Constituição, que possa apurar tudo que está sendo feito nesse período de compra sem licitação devido à Covid-19, que possa apurar o que foi justo, o que foi correto, o que foi sacanagem, certo? O que foi falcatrua, o que foi desvio ilícito de dinheiro público e que possa identificar, como eu disse, responsabilizar e punir, ok? Punir todos os responsáveis, certo? Dentro do seu mandato. Né? Nós estaríamos estendendo o mandato de prefeito e vereador por mais 2 anos, para que esses possam responder por seus atos no período da Covid até o final. Porque senão daqui a pouco aí acaba,
Aí os que roubaram, os que desviaram, os que, né, já vão estar fora, não vão poder nem ser devidamente punidos, não, isso tem, claro, tem que devolver a porra do dinheiro que é nosso, isso aí é fato, e tem que ser preso, mas também tem que ser punido para que perca seus direitos políticos. E foda esse negócio de... Outra coisa que a gente vai estar falando mais pra frente, partido é merda. Partido é máquina caça-níquel, programado para roubar, ok? A gente tem que valorizar o ser humano, o candidato, seja ele ou ela. Esse sim é quem merece o nosso, quem deve efetivamente estar recebendo nosso voto, como foi o Bolsonaro. Bolsonaro, eu não sei, sinceramente, assim como acho que a maioria do povo brasileiro nem lembrava, né, o nome do partido do nosso, né, do então candidato e hoje presidente Bolsonaro. As pessoas votaram nele. Eu, por exemplo, que estou no estado de Santa Catarina, eu votei pro Bolsonaro, depois eu falei, bom, deixa eu ver primeiro, né, qual o partido. Então eu voltei na legenda. Um erro, ok? Um erro. A gente tem que passar, isso a gente vai estar falando mais para frente, mas a gente tem que passar a pesquisar sobre o ser humano candidato. Fala assim, eu quero feitos, pega né, 3 candidatos, não sei, que estiverem concorrendo e pesquisa lá no Google, que seja realizações, candidato tal, tal e tal. A gente vai poder, né, se você não entende, ainda não entende, se você não começa a pesquisar como se fosse uma leitura de um livro e tal, vamos olhar para frente e, né, para o futuro. Se a gente efetivamente quer a ordem e o progresso que estão na nossa bandeira, a gente tem que começar a efetivamente cobrar, né, mas primeiro se informar, né, sobre política para que a gente possa estar sabendo né, como funciona para poder estar cobrando a altura, ok? Para estar cobrando com atitude, para estar cobrando com firmeza, com energia, certo? A gente tem que direcionar toda a nossa energia, essa energia que a gente vê muitas vezes aí que a gente, né, exerce quando a gente vai estar torcendo para o nosso time de futebol, por exemplo, que a gente venha estar canalizando isso para estar exercendo e cobrando também, né, e principalmente dos nossos políticos, né, da nossa administração pública, ok? Então esse é o recado de hoje, né? É o assunto que fica aí para a gente estar cobrando, né, para que a gente possa estar nos conscientizando, criando nossa opinião e mantendo a nossa mobilização para que isso ocorra, para que isso aconteça, né? Ou seja, o que nós queremos, o que a maioria quer, ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima e não deixe de se inscrever no nosso canal aí, valeu? Fui!